Esse é o podcast Ciência Feito Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem os cientistas que estão aqui pertinho da gente no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é o trabalho de um cientista, o que nos move e como você pode fazer pesquisa científica também. Bom dia, caríssimas e caríssimos ouvintes. Aqui quem fala é Daniel Ordini, professor de Física do campus do IFG Formosa. Aqui ao meu lado tem a professora Adriana Martini da Química. Diga oi, Adriana. Oi, pessoal, eu sou a Adriana. Como o Daniel já me apresentou, eu sou professora de Química em Formosa e vou estar aqui hoje conversando com a Marina. E como a Adriana já adiantou, a gente tem uma convidada super especial aqui, a professora Marina Moreira. A Marina é bióloga com experiência na área de fisiologia. Ela tem a graduação, mestrado e doutorado dela em Ciências Biológicas pela UFG, Universidade Federal do Goiás, e ela também fez um estágio, um pós-doutorado também na UFG. A gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira dela. Entre outras coisas, ela estuda mecanismos de autorregulação do corpo e relação entre o controle neural e vascular. A gente vai trocar uma ideia um pouquinho sobre o que são essas coisas e, né, o que é essa área fantástica que ela trabalha e outras áreas também que ela atualmente vem investigando. Eu queria dar as boas-vindas para a Marina. Eu acho que a gente não se conheceu pessoalmente, né, Marina? A gente acabou se conhecendo, eu já estava afastada e agora, nesse contexto da pandemia, a gente fez várias coisas juntas, mas eu acho que foi um ganho muito grande para o campus você ter vindo trabalhar com a gente, né? Eu vejo meio à distância todas as coisas que você faz, assim, eu acho que foi muito bom para a gente pessoalmente, né, ter conhecido você e também no âmbito acadêmico você no campus já tem contribuído para bastante coisa. Então, fico muito contente de ter você com a gente e de você estar aqui com a gente hoje também para fazer essa conversa. Muito obrigada, Adriana, é um prazer. Acho importante dizer que eu estou no Campus Formosa há 2 anos, sou recém-chegada no campus, mas antes de trabalhar no IFG, eu gosto muito de dizer, tenho muito orgulho de falar que eu também trabalhei na educação básica, no ensino fundamental, na Prefeitura de Goiânia, e essa transição entre a universidade e a educação foi fundamental para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento como professora, e não gosto de apagar essa parte da minha história. Então, sim, sou doutora em biologia, fui pesquisadora na universidade, sou professora do IFG, mas também fui professora do ensino fundamental na Prefeitura de Goiânia. Vamos bater um papo um pouquinho a respeito de tudo que eu já vivi nessa vida. Bom, então ainda sobre quem é você, né? Olhando as suas publicações, os seus trabalhos, a gente vê muita coisa na área de neurociência, né, funcionamento do cérebro, e hoje em dia a palavra neurocientista está muito na moda. Eu posso te considerar, então, uma bióloga neurocientista? Sim, pode sim. Inclusive, o grupo que eu trabalhei era um grupo de estudos de neurociência e fisiologia cardiovascular. A gente trabalhou muito com essa interação, como você comentou, do funcionamento da circulação com o controle que o sistema nervoso exerce sobre essa parte importantíssima do nosso corpo. Então, sim, sou neurocientista e trabalho com um pequeno pedaço do controle do sistema nervoso. Tem muita gente que trabalha com várias áreas diferentes. O controle do coração é só uma das coisas que o sistema nervoso faz. Bom, você comentou aí que nessa área da neurociência, né, do entendimento do cérebro, né, tem vários, né, campos de atuação, várias coisas a serem descobertas. Isso é uma coisa realmente legal, né? Recentemente eu tenho dado uma olhada sobre essas coisas, eu tenho uma curiosidade, mais uma curiosidade só de leigo, e aí eu vejo que de fato, né, temos muita gente da biologia, da medicina, da matemática, da física, da química, né, tudo trabalhando em conjunto. E aí eu aproveito e já pergunto, né, os grupos de trabalho que você atuou junto, eles eram interdisciplinares, assim, tinha gente de várias áreas mesmo assim, ou era várias áreas dentro da biologia? Como é que era isso daí? Eram várias áreas, vários cursos da área da saúde. A gente não trabalhou assim fora dos cursos da saúde, mas a gente tinha no grupo de pesquisa
biólogo, biomédico, farmacêutico, educador físico, fisioterapeuta, uma série de profissões da área da saúde, e todos eles têm a formação para serem pesquisadores, né? Então todos eles conseguem atuar dentro dessa área. Não tivemos muito contato com pesquisadores fora disso, de outras áreas, mas dentro da área da saúde praticamente todos os cursos têm condições de fazer pesquisa. Bom, e aí a dúvida que talvez os nossos ouvintes já estejam querendo fazer aí é que, e eu falo como, né, da minha experiência mesmo, assim, do pouco que eu conheço sobre qualquer coisa que não é física e matemática, é que às vezes muitos podem pensar que biologia é só estudar animal e plantinha, né? Que é basicamente muito do que a gente foca, né, no ensino médio ali, primeiro ano, segundo, alguma coisa do corpo, mas não tão profundo. E as suas pesquisas vão muito na área de que muitos estudantes poderiam achar que é da área da medicina, que entender o funcionamento do cérebro e regulação do corpo, né, seria mais para medicina e não para biologia. O que você diria para esses estudantes que se interessam pela área do conhecimento do corpo humano, mas estão na dúvida entre biologia, medicina ou ainda essas outras áreas como educação física, fisioterapia? O que você pode, né, dar de esclarecimento para ajudar esse pessoal que está nessa fase complicada da vida de tentar escolher um caminho aí? Primeiro que o biólogo estuda absolutamente tudo, né? Então a gente passa sim pelo estudo de todos os vegetais, estudo de todos os animais. Lembrar que o ser humano é um animal, então faz parte sim da gama de estudos do profissional biólogo, e o profissional biólogo ele tem mais ou menos 60 áreas de atuação. Então tem muita coisa que o biólogo pode fazer, e os biólogos, tanto licenciados quanto bacharéis, eles têm formação para fazer pesquisa científica, e foi por essa área que eu enveredei. Com relação a outras áreas, medicina, por exemplo, enfermagem, fisioterapia, eu tenho a impressão de que a formação acadêmica desse estudante, ela, por motivos óbvios, ela está muito focada no atendimento ao público, né? No tratamento de doenças, na resolução de problemas físicos dos pacientes. Mas todas as áreas têm uma base teórica boa para quem quer fazer pesquisa. Então, dentro desses cursos, o foco geral do curso é sim o atendimento ao público, ao paciente, mas quando a pessoa se interessa pela pesquisa, em qualquer um desses cursos ela consegue realizar. O biólogo, ele tem na base da sua formação a pesquisa científica. Então, desde o início da graduação, nós temos como foco a pesquisa em diversos âmbitos. Então, para uma formação para realizar essa pesquisa acadêmica, científica, a formação base de graduação da biologia ela já faz isso. Para os outros cursos, o estudante ele vai se desviar um pouquinho do foco do curso, por não ser essa base de cientista, de pesquisador, mas é perfeitamente possível sim de realizar pesquisa com qualquer uma dessas áreas. Como eu comentei, no nosso grupo de pesquisa a gente tinha diversas formações, alunos que iniciaram a graduação pensando apenas no atendimento ao paciente, que ao longo do curso de graduação perceberam que gostariam de fazer pesquisa, né? Então se interessaram por essa área, buscaram professores para fazer pesquisa e tiveram sucesso da mesma forma que os biólogos. Se você tem interesse em saber o funcionamento de todos os seres vivos, a biologia é o lugar certo. Se o seu interesse é mais focado para os seres humanos, a base de conhecimento da graduação em outros cursos pode ser melhor, mas todos eles têm a condição de te direcionar para a pesquisa científica. Ótimo, então você já deu uma dica excelente aí para os alunos, né, de como, né, ajudar a se orientar. E para você, como é que foi isso? A gente pode tentar voltar um pouquinho no tempo da Marina do ensino médio, ou talvez antes, não sei quando, né, veio esse seu interesse pela biologia. Quando você de fato optou pelo curso de biologia? Daniel, desde que eu me entendo por gente, eu quero ser bióloga. Sim, desde muito pequena as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, e eu tinha duas respostas, bióloga e veterinária. Só que a veterinária é uma coisa muito forte para mim, eu tenho uma empatia muito grande pelo sofrimento, então eu acho que eu não conseguiria ver um animal sentindo dor ou passando por alguma situação difícil e ter controle para ajudar esse animal na condição de uma veterinária, por exemplo. Então eu escolhi a biologia, me encantei.
Durante o curso eu mudei muito de opinião com algumas coisas. Eu achei que eu seria aquela bióloga de ir para campo, ficar no meio do mato, coletando material, só que não tive essas experiências, mas não combinou muito comigo. No meio do curso eu mudei um pouco de opinião, mas eu cheguei a pensar em fazer veterinária depois da formatura, mas acabei enveredando pela pós-graduação. Então eu não sei te dizer exatamente quando me interessei pela biologia. Desde sempre eu quis ser bióloga. Eu tive professores na minha formação básica que me incentivaram muito. Eu tinha professoras de ciências que me incentivaram muito, e isso foi uma das coisas que só me deu assim mais vontade de fazer uma coisa que eu sempre quis, que era cursar biologia. A pergunta que não quer calar disso tudo aí. No curso de biologia, você abriu sapo vivo? Sapo vivo não, mas eu abri ratos. Ratos vivos, bem anestesiados, seguindo protocolos do comitê de ética. E sim, a gente faz esse tipo de atividade na graduação. Com animais silvestres, a gente costuma utilizar as coleções dos laboratórios, né? A gente até faz atividades de campo, coletando os animais, medindo, pesando, mas não fazendo esses procedimentos invasivos. Nos animais de laboratório, sim, a gente faz procedimentos invasivos com uma série de regras, né? Seguindo várias regras. E aí, talvez justamente por causa da anestesia, essa coisa que você mencionou do sofrimento sim, foi um pouco aliviada? Eu diria que sim. Muitas vezes as pessoas podem achar até contraditório. Ah, você diz que gosta muito dos animais, mas você está fazendo pesquisa com animais. Só que eu acho que justamente por ter esse senso de muita empatia pelos animais, todas as coisas que eu fiz dentro desses protocolos, eu fiz da melhor forma que eu consegui, utilizando as melhores técnicas, sempre muito preocupada com o bem-estar dos animais. E saber que eu tinha esse controle de amenizar o sofrimento do animal, de não submeter esse animal a um sofrimento intenso ou desnecessário, isso foi definitivo para eu continuar fazendo experimentação animal, como eu fiz por muitos anos. Bom, Marina, você já comentou o caráter de pesquisa, né, do curso de biologia, e você também falou que no decorrer do seu curso você mudou de opinião sobre o que você queria fazer várias vezes, né? E você chegou a fazer iniciação científica durante a graduação? Você fez iniciação em outras áreas, já que você disse que você mudou de opinião algumas vezes? Conta pra gente como que foi isso aí. Eu fiz iniciação científica regulamentada, né, pelo processo de PIBIC, só nessa área da fisiologia. Mas antes de ingressar na fisiologia, eu passei por algumas áreas procurando o que eu gostaria de fazer, entrei em contato com muitos professores, tentei vivenciar algumas rotinas de laboratório que não me identifiquei, não me agradaram. Procurei a área de ecologia, procurei a área Gente, esqueci o nome da área. Depois eu pesquiso e falo para vocês. Que é o estudo de insetos e voltada para área de investigação criminal também, algumas coisas nesse sentido. Mas a rotina do trabalho no laboratório não me agradou. Então, quando eu encontrei um professor que falava a respeito da fisiologia humana, eu consegui me direcionar melhor. Achei que ia amar ir para campo, ficar acampada, andar no meio do mato à noite, mas só esporadicamente, não como um trabalho definitivo. Eu fiz PIBIC por, se não me engano, 2 anos e meio, alguma coisa assim. Você lembra mais ou menos em que etapa em que ano mais ou menos que você encontrou essa área da fisiologia como o que você queria perseguir? Foi no começo do 3º ano de graduação. Os 2 primeiros anos eu estava bem perdida, procurando muitos professores diferentes, tentando entender o meu lugar. E aí, na transição do 2º para o 3º ano de graduação, foi que eu tive a disciplina de fisiologia humana, conheci os professores, fui aceita no laboratório e consegui me estabelecer como iniciação científica. Fez bastante pesquisa, então, já desde a graduação, né? Sim. Então, uma pesquisadora desde o começo da formação. E o que foi que despertou o seu interesse especificamente por essa área de regulação neural? Foram experiências pessoais, por incrível que pareça. Às vezes a gente acha que pode ser só curiosidade, mas para mim foi muito ligado a vivências da minha família. A minha família tem vários casos de doenças cardiovasculares e eu sempre fiquei muito intrigada
do que é que acontecia, por que esses eventos aconteciam na minha família, e foi por isso que eu busquei, e nesse momento eu entendi que não era um problema simplesmente cardiovascular, né? Que existe todo um trabalho do sistema nervoso que vai controlar esse funcionamento, e ter entrado nessa área me fez compreender várias coisas que eu via, várias situações que eu vivenciava dentro da minha família. Como é que é o Natal com com a família? Eles vão te perguntando assim, eu tô com um problema aqui, diz aí pra mim, te tratam como médica, como é que é? A médica da família. Virou quase médica, então, né? O pessoal sempre me pede para olhar os exames, né? Eu sempre preciso dar uma verificada se tá tudo certo com os exames ou não. Mas eu tento não ser a pessoa que deixa tudo científico, sabe? Eu acho que nem todo mundo tem essa curiosidade. Mas quando as pessoas me perguntam, claro que eu tento explicar da maneira mais simples possível. Mas eu não sou aquela pessoa que aponta, você tá com essa doença por isso e aquilo. Não. Eu sou bem de boa com isso. Quando me procuram, eu explico. E eu gosto do fato de que as pessoas me procuram, né? Especialmente minha mãe e meu irmão, com essa questão da pandemia, por exemplo, eram aquelas pessoas que não acreditam em fake news antes de falar comigo, sabe? Manda o link, fala isso aqui é verdade ou não é, e aí eu explico da maneira que eu consigo, ou se eu não consigo eu falo que eu vou buscar. Então, eles têm uma confiança no que eu digo com relação a isso é bem legal. Eu acho que para todos nós que temos essa formação em ciência, de alguma forma a gente acaba sendo essa fonte, assim, né, na família. Que bom, né, que os seus familiares confiam no seu conhecimento científico antes de acreditar em qualquer coisa, né. E, Marina, você também é uma das poucas docentes do nosso campus, em Formosa, que tem essa formação de pós-doutorado, né. Explica pra gente o que é essa etapa da formação. Também, se você quiser especificar um pouco o que você pesquisou, né, para a gente poder entender melhor. Às vezes a gente escuta tanto falar, né, do pós-doutorado e para a gente poder entender um pouquinho como que é. Eu acho que a primeira coisa importante de se dizer é que pós-doutorado não é título, né? O estudo, ele segue até o doutorado, é o nível máximo de formação de qualquer profissional, e o pós-doutorado não é título. Eu nem gosto de dizer que sou pós-doutora, porque não é título. O pós-doutorado, ele é, na realidade, um estágio, uma oportunidade que o pesquisador doutor tem de lidar com a liderança de um grupo de pesquisa, né? A gente tem a oportunidade de propor projetos, a gente tem a oportunidade de lidar com a questão burocrática da pesquisa científica, a gente tem a oportunidade de orientar estudantes de outros níveis, mestrado, doutorado ou iniciação científica, e foi um pouco disso que eu fiz na UFG durante meu estágio pós-doutoral. O pós-doutorado, ele é considerado em muitos países como um trabalho, um contrato de trabalho, diferente do mestrado e do doutorado, em que a gente tem um prazo para cumprir uma determinada pesquisa, e no final a gente vai defender uma tese ou uma dissertação e receber um título. No pós-doutorado a gente pode ser contratado para realizar uma pesquisa e ponto, né? Então a gente tem um prazo ali, geralmente de 2 anos, que pode ser prorrogado por mais 2 anos, mas ele é um contrato de trabalho. Durante o meu pós-doutorado, eu não cumpri os 2 anos, porque eu saí da universidade para ir trabalhar na prefeitura de Goiânia, então eu fiquei um período bem curto no estágio pós-doutoral. Nesse período, além de tudo isso que eu comentei a respeito de questões burocráticas, do entendimento do funcionamento da pesquisa, do por trás da pesquisa, né, da liderança de um laboratório, eu auxiliei no estabelecimento de uma técnica que ainda não existia na UFG, que é uma técnica que a gente chama de registro neuronal. Porque existem algumas formas de você avaliar o funcionamento de uma célula, pensando principalmente no disparo de potenciais de ação, que é como os neurônios funcionam. E o que a gente costuma medir no laboratório é o efeito que o neurônio faz em determinada região, e não necessariamente a ação desse neurônio em si, o funcionamento singular da célula. Então, no pós-doutorado, a gente estabeleceu, junto com outros pesquisadores, claro, o uso de um equipamento para registrar o potencial de ação de um único neurônio em uma região específica do sistema nervoso. E esse grupo de neurônios que a gente estudou, eles trabalham de forma espontânea.
né? Eles têm o que a gente chama de funcionamento tônico, eles funcionam o tempo todo, disparam seus potenciais de ação a cada minuto ou a cada segundo, e a gente conseguia registrar na célula, no neurônio especificamente, essa atividade. Nossa, tem muita coisa no mundo que a gente não conhece, né? A gente acha que a gente conhece muita coisa, mas tem muita coisa para conhecer ainda. Que bacana, que interessante. E eu queria fazer uma pergunta também que não estava prevista, que você destacou logo quando você foi se apresentar, que você foi professora da rede pública, né, básica. Então eu queria saber como que foi isso, assim, você quis ser professora, agora você disse que acabou que não completou, né, esse período previsto do pós-doutorado. Como que você foi parar na sala de aula e da rede pública? Na realidade, eu acho que todo pesquisador passa um pouco por isso, de se ver no encerramento de um ciclo, né, encerramento do doutorado, e agora o que eu vou fazer? A gente passou por um período bem difícil, a gente ainda está passando, na realidade, com uma diminuição muito grande das ofertas de vagas nas universidades, né? Os institutos federais estão fazendo pouco concurso, as universidades também, então tinha uma oportunidade de ingressar no ensino superior. Com relação a ministrar aula, eu diria que eu mudei da água para o vinho, porque durante a minha pós-graduação eu tinha pânico de dar aula. E eu acho até interessante falar isso para os alunos do estágio. Eu sempre tenho os alunos que falam que estão com muita dificuldade no estágio supervisionado, e eu acho que eu sou a prova viva de que você consegue superar as dificuldades. Eu tinha pânico de entrar em sala de aula, eu suava muito, mas na pós-graduação eu consegui desenvolver, né, essa questão de ministrar aula. E no final do doutorado surgiu um concurso para educação básica e eu fiquei um pouco assim em dúvida, mas eu entendia que eu precisava de alguma coisa, né, no encerramento do doutorado. Mas eu fiz o concurso, fui aprovada e ainda consegui ficar esses 6 meses no pós-doutorado, porque sempre tem um período que a gente aguarda, né, de nomeação e tudo mais. E quando eu fui nomeada, eu saí do estágio pós-doutoral. E foi um choque muito grande ter saído da UFG, que é a maior universidade do estado, para uma escola pública de periferia. Nessa escola, especificamente, é uma escola de uma população muito carente, uma comunidade que passou por situações de violência policial muito intensas. Eles foram desalojados do Parque Oeste Industrial, quem é de Goiânia conhece essa história, e eles foram realocados em um bairro que foi criado para eles. Então eu tinha alunos com histórico de sofrimento muito grande, de enfrentamento de violência muito grande, além de todos os problemas que a gente sabe que existem nas comunidades mais pobres. Essa comunidade em específico tinha mais esse problema. E foi muito desafiador para mim, porque eu vinha de uma bagagem extremamente acadêmica, pesquisadora e com aquela fala difícil. E eu entrei na sala de aula de 8º e 9º ano tendo que ensinar física, química e biologia, que é a atribuição do professor de ciências no ensino fundamental. E foi muito, muito, muito bom para o meu crescimento profissional e pessoal. Ter estourado a bolha da universidade, ter ido para a educação básica, assim, foi fundamental. Mudou completamente a minha visão sobre educação. E eu, assim, não seria o que eu sou hoje, não ministraria as aulas que eu ministro hoje, faria tudo o que eu desejo ainda fazer se eu não tivesse passado pela educação básica. Então foi extremamente importante. E eu acho que eu aprendi a valorizar mais ainda a educação básica depois de estar lá. Quando a gente está fora da educação, a gente sempre critica, a educação brasileira não funciona, a educação brasileira é isso, a educação brasileira é aquilo. E quando a gente está lá, a gente vê que sim, tem muitos problemas, mas tem profissionais fantásticos que trabalham na educação básica, tem muitos estudantes com uma vontade imensa de melhorar, de mudar de vida. Isso é muito bacana. E eu acho legal, Marina, você falar isso, né, de furar a bolha da universidade, porque eu também acho que quando a gente está na nossa formação acadêmica, né, superior, pós-graduação, muitas vezes a gente acha que, por causa dessa formação, a gente não deve ir ou vai estar subaproveitada, né, na escola pública. E eu concordo com você, assim, que eu acho que é o contrário, né? A gente tem uma formação muito consistente
E é o lugar que mais precisa, talvez, né, de todo esse conhecimento que a universidade proporciona pra gente, né? Então, acho muito pertinente essa sua colocação, né? Então, a gente pode fazer uma super formação acadêmica científica e atuar na escola pública, que apesar de todas as dificuldades, é um lugar onde a gente tem condição, sim, né, de contribuir muito e de desenvolver, aplicar todo esse conhecimento que a gente tem na graduação e na pós, né? E eu acho até contraditório, Adriana, que muita gente fala da educação básica, reclama dos professores da educação básica, mas quando um professor com uma formação boa resolve trabalhar nesse âmbito, esse professor também é criticado. Ah, mas você é doutor e está dando aula na educação básica? Por que não? Né? Por que o professor que dá aula na educação básica ele não pode ter uma formação melhor? Só a graduação, quando ele só faz graduação, ele está fadado à educação básica. E quando ele se especializa mais, é como se esse lugar já não fosse suficiente. Eu acho que devia ser justamente o contrário, né? Se a gente conseguisse ter profissionais melhor formados na educação básica, muito provavelmente a gente conseguiria modificar um pouco a educação do Brasil. Exatamente, romper esse ciclo, né? É a possibilidade de romper esse ciclo da educação pública. Bom, vamos voltar um pouquinho na sua pesquisa, né? Que eu tenho muita curiosidade legal que conecta um pouco com algumas visões que a sociedade tem de maneira geral sobre o funcionamento do cérebro e do corpo humano. E eu falo porque eu sou um leigo nesse assunto, né? Então essas perguntas vêm de mim e eu tenho certeza que muitos compartilham, né, um pouco dessa impressão que eu tenho. Esses mecanismos de autorregulação do corpo, né, que o corpo encontra para corrigir automaticamente problemas, na minha visão, são fascinantes, né? E ao mesmo tempo assustadoramente complexos. Eu fico pensando assim, como é que pode o negócio funcionar desse jeito? E alguns podem dizer, e eu consigo entender essa analogia, que o corpo funciona quase como uma máquina excelentemente projetada. Você concorda com essa visão? Ou seja, né, de que maneira o nosso corpo é semelhante ou diferente a um algoritmo de computador, né, a uma máquina muito bem projetada, que opera processos bem específicos dependendo do que recebem de informação inicial? Eu concordo e discordo. Na realidade, eu não entendo muito de máquinas, mas eu concordo com essa visão de que o funcionamento parece tão perfeito, parece que tudo está tão bem encaixado que a gente acaba associando com uma máquina que funciona perfeitamente bem. Mas eu diria que existe uma diferença, especialmente falando agora da minha área de pesquisa, que é principalmente a capacidade de adaptação às condições iniciais. Até onde eu entendo, quando a gente está falando de um computador, de um algoritmo, ele tem aquele padrão e aquele padrão é seguido sempre, se você não for até lá e modificar esse padrão inicial. Quando a gente está falando do funcionamento do corpo humano, quando você submete esse corpo a uma condição de funcionamento por um período um pouco maior, um período mais prolongado, ele se adapta a essa nova condição e ele consegue compreender essa nova condição como normal. Então ele modifica completamente os seus mecanismos para aquela nova condição. Eu não sei se isso acontece com os computadores, mas concordo que sim, funciona tudo de forma muito bem encadeada, de forma muito organizada e parece sim uma máquina. Eu posso dizer então que seria como se a gente for trazer para a analogia do computador da máquina, seria uma máquina que durante o funcionamento dela e a interação com o mundo, ela mesmo vai mudando como que ela se encaixa e como que ela opera, sem precisar necessariamente, né, de ir um engenheiro lá apertar o parafuso para mudar o negócio de lugar. Exatamente, tem alguma área da computação que fala a respeito disso, não sei se é a inteligência artificial, alguma coisa assim que você coloca a máquina para aprender condições, então pode ser alguma coisa relacionada com isso. Fazer uma comparação com esse tipo de máquina faz mais sentido. Ou adquiriu ou construiu, né, do funcionamento do corpo humano. Você acredita em Deus? Você tem crença em alguma divindade? Você acha que todo esse conhecimento que você tem sobre biologia e essa questão da regulação neural afeta ou afetou a sua crença de alguma maneira? Eu não tenho nenhuma religião, Adriana, mas eu fui criada em uma família católica. Eu não acho que houve tanta influência assim do meu trabalho na minha crença ou da minha crença no meu trabalho. Mas eu fico, na verdade, maravilhada com as coisas que eu vejo. E eu acabo, não sei, assim, eu acabo relacionando com algo sobrenatural.
Mas eu não acredito que esse tipo de pensamento tenha me parado na pesquisa, ou tenha me feito duvidar da minha pesquisa, ou alguma coisa relacionada a isso. Eu tenho alguns colegas que têm alguns têm uma dualidade, né, da crença em Deus ou na ciência, outros conseguem associar bem as duas coisas, de compreender que a ciência para essas pessoas é o estudo do que Deus criou, né, de acordo com a crença deles, mas para mim especificamente não tem nenhuma influência, não acho que influenciou em nada, não. Curiosidade, talvez, no seu curso, você falou dessa questão da dualidade, você diria que tem muitos, você, né, teve muitos colegas mais religiosos, menos religiosos, ou você via, né, tanto de um lado quanto de outro? Pode aprofundar um pouquinho sobre isso daí? Porque eu acho que isso é uma coisa que os alunos têm curiosidade, né, de se seguir alguma carreira científica pode afetar né, a crença deles, né, a religião deles e da família, alguma coisa nesse sentido. Eu tinha colegas tanto ateus quanto colegas muito religiosos. Então é perfeitamente possível que nas duas situações a pessoa consiga ser biólogo. Mas eu acho que uma coisa que é impossível para nós biólogos questionarmos é a evolução. Tudo que nós estudamos dentro do curso de biologia só faz sentido se a gente tiver como base a evolução. Tem um pesquisador importante, se não me engano foi Richard Dawkins, que fala a respeito disso, que nada em biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Então, por mais que eu tivesse colegas muito religiosos, esse tipo de questionamento não era levantado. Não sei se pessoalmente essas pessoas tinham essa discordância, mas dentro do curso de biologia o foco é a evolução, então a gente precisa ter conhecimento da teoria da evolução e compreender o porquê que essa teoria é verdadeira. Até porque, né, muitas religiões hoje em dia não veem nenhuma incompatibilidade com a teoria da evolução, né? Tipo, muitos entendem a evolução como um mecanismo que Deus, ou, né, seja lá qual divindade seja da religião, colocou no universo para o universo funcionar daquela maneira, né? Exatamente. Eu acho que mesmo que você tenha uma religião, que essa religião seja muito importante na sua vida, a formação acadêmica ela não vem para retirar isso de você ou para te fazer desacreditar dessa religião, né? É possível fazer as duas coisas, mas é possível a gente também analisar de forma crítica o que a gente ouve sobre a criação do universo, por exemplo, especificamente dentro da área da biologia, né? Aí, voltando de novo para o cérebro, que é uma coisa que eu tenho muito interesse, né? Eu sou um leigo curioso nesse assunto. Hoje em dia, né, a gente vendo aí na TV, né, nas diversas mídias, circula muito aquela noção, aquele papo de que as nossas intenções e motivações são capazes de efeitos quase mágicos, né? Que basta você querer, né? Aquele velho papo. Eu, como físico, eu tenho minhas críticas, mas eu estou interessado num outro aspecto. Uma linha desse tipo de pensamento diz que como é o cérebro que controla nosso corpo, basta a correta atitude, o correto, né, a correta forma de pensar, de encarar as coisas, que pronto, a gente pode até se livrar de doenças, né? Houve até alguns conteúdos circulando durante a pandemia, né, pelos grupos de Zap, de que casos graves da Covid estariam ligados a pessoas com esse ou aquele comportamento, que é só você mudar o comportamento, a Covid seria só uma gripezinha, por exemplo. E que a negatividade e tal é que deixa as pessoas, né, nos hospitais. Como é que você enxerga essa discussão, essa visão que as pessoas têm do cérebro controlando nesse nível o corpo? Sou uma pessoa bastante cética com relação a essas questões místicas e de extrema positividade, até porque o meu conhecimento a respeito do funcionamento do cérebro derruba qualquer tipo de crença nesse sentido. Com relação, eu vou fazer esse comentário porque eu acho muito importante. Existe um comportamento que é impressionante para a gente evitar Covid. Não, vários. Usar máscara, ficar longe das pessoas, parar de fazer uso de medicamento que não tem eficácia. Então, esse tipo de comportamento eu concordo que pode sim prevenir a Covid. Se você é uma pessoa que tem hábitos saudáveis, que se alimenta bem, que faz exercício físico, isso também pode contribuir, mas pensar positivo não evita a Covid. Pensar positivo não vai fazer você sair do hospital mais rápido. Eu não acredito nessas coisas. Eu acho que, na realidade, as pessoas que
querem se aproveitar da falta de conhecimento das outras, inventam palavras difíceis, inventam situações mágicas para tentar enganar os outros. E quando a gente começa a estudar um pouquinho, a gente consegue derrubar essas teorias. A primeira coisa, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a primeira coisa que é importante que a gente saiba é que a gente tem uma parte do nosso sistema nervoso que é consciente, que é essa parte dos pensamentos, é o que a gente deseja, é o que a gente quer, e a gente tem uma parte do sistema nervoso que é inconsciente. Essas partes estão associadas? Sim, mas é muito mais da parte inconsciente para a parte consciente do que o contrário. Eu pensar positivo nesse momento não vai fazer, por exemplo, o meu coração acelerar ou o meu coração bater um pouco mais devagar. Eu pensar positivo não vai fazer o meu sistema de detecção de sódio, por exemplo, detectar mais sódio ou menos sódio. Então, eu acho que é importante que as pessoas percebam essa diferença. Quando a gente fala em pensamentos positivos ou sei lá, crenças, as pessoas sempre usam crenças limitantes, alguma coisa nesse sentido, eu acho que está muito mais relacionado com o bem-estar mental do que com questões fisiológicas. Se a gente fala de saúde, é claro que a saúde está relacionada também com a saúde mental, com a saúde física, com o bem-estar social. Mas especificamente essa questão de pensar positivo, que vai fazer o seu corpo funcionar de forma correta, funcionar como tem que funcionar, eu não acredito e eu nunca li nada científico relacionado a isso. Então, não adianta pensar positivo, galera, é bom para você se sentir bem, mas não vai te curar de nenhuma doença. E aí, retomando um pouco a discussão sobre a crença, né, sobre a fé, também eu vi muita coisa de que se você tiver fé, né, de que Deus vai te salvar, Deus vai te proteger, você também não vai pegar Covid né, eu acho que entra também nesse rol, né, de comportamentos, de pensamentos positivos que não afetam. E aí eu também concordo com o que você falou, né, Marina? Eu acho que a gente pode compatibilizar as duas coisas, né, a fé, a crença em algo maior. A gente não pode desprezar as informações e todo o conhecimento que a ciência traz pra gente, né? Então, é importante a gente tomar muito cuidado com relação a essas coisas, né? Essas mensagens, essas ideias que circulam e que várias vezes chegam na gente. Mudando um pouquinho de assunto agora, então, recentemente você propôs um projeto de ensino no IFG em Formosa sobre educação sexual. Fala um pouquinho pra gente como que surgiu essa ideia, como que foi o desenvolvimento do projeto, os alunos e as alunas do IF, como que eles receberam, como que foi a participação e se você pretende repetir essa ação do mesmo jeito, se você pretende fazer coisas novas. Bom, primeira coisa que eu acho importante dizer é que eu achei a minha educação sexual durante a minha formação básica muito falha, eu diria, né? Eu não me recordo de, enquanto estudante na educação básica, de ter tido nenhum trabalho relacionado a isso, de ter tido nada voltado a tirar as minhas dúvidas ou dos meus colegas com relação às relações sexuais, a ISTs, a gestação, enfim. E essa ideia veio principalmente quando eu estava trabalhando na Prefeitura de Goiânia. Como eu mencionei, eu trabalhava com adolescentes de 8º e 9º ano, ali em torno dos 13, 14 anos. E eu sempre fui uma pessoa que falou abertamente sobre todos os assuntos. E eu gostava de deixar claro para os alunos que eu estaria aberta para tirar as dúvidas deles, quaisquer que fossem as dúvidas. E começaram a chegar dúvidas, assim, que ao meu ver me assustaram um pouco. A gente estava em uma comunidade em que era muito comum gestação na adolescência, os alunos se iniciam a vida sexual muito cedo, mas eu percebi que eles tinham em mim a confiança de perguntar coisas relacionadas a isso. Só que eu não sentia um espaço em que eu pudesse falar a respeito disso durante as minhas aulas. Até porque as minhas aulas de ciências, elas tinham que passar por física, por química, por biologia, não estava dentro do conteúdo da disciplina. No 8º ano existe uma parte sim que a gente fala a respeito do desenvolvimento do corpo, mas parecia que não era tempo suficiente para falar a respeito disso. Então, ainda na Prefeitura de Goiânia, conversei com a coordenação e com a direção da escola, falei sobre o tipo de pergunta que estava aparecendo para mim, né, sobre as dúvidas que os alunos tinham, e a gente chegou em um acordo de que era importante falar sobre isso. Então, lá na escola eu comecei um projeto parecido
Eu não tinha muito tempo, porque eu tinha que cumprir o conteúdo, mas eu conversei com os alunos sobre o que eles achavam da frequência, né? Quantas vezes aconteceriam essas aulas, e eu dedicava algumas aulas por mês para falar a respeito desse tema. E aí os alunos poderiam fazer perguntas tanto abertas, né, na frente da turma, quanto através de uma caixinha, porque os alunos são muito vergonhosos para falar desse assunto, né? Então a gente tinha uma caixinha que eles iam depositando as dúvidas, e no dia da aula eu ministrava uma aula sobre o conteúdo mesmo, e depois eu partia para as dúvidas. E eu senti que foi lá na escola foi interessante, porque eles se sentiam à vontade para falar comigo coisas que eles não falavam com os pais ou com os amigos, e eles tiravam dúvidas comigo, e eu achei isso bastante importante. Quando eu cheguei no IFG, eu vi que não tinha nada a respeito disso, né? Ninguém falava a respeito disso, não existia um projeto. Ao mesmo tempo eu já tinha visto como que isso funcionou na escola, eu tinha trabalhado com alguns alunos questões de identidade, questões de preconceito, questões de dúvidas de relação sexual mesmo, de órgão genital, enfim. E aí eu achei que seria bacana trabalhar no IFG, mesmo com os alunos um pouco mais velhos, me parecia que ainda não se falava muito a respeito disso. Conversei com a professora Thais, ela demonstrou a vontade também, né, de fazer um projeto assim, e a gente resolveu fazer. Esse projeto, eu acho que é importante falar de 2 pontos: dos alunos bolsistas e dos alunos que participaram das reuniões. Os alunos que participaram das reuniões, a gente teve a maioria esmagadora de mulheres, alguns alunos do curso superior, mas a maioria do ensino médio, e a gente teve uma participação consistente, assim, da maioria dos alunos. Eles se manifestavam nas reuniões, eles comentavam. Eu sentia que eles tinham interesse em participar disso. Alguns temas eram um pouco mais difíceis para eles se manifestarem, né, falarem, mas eles sempre estavam lá, conversando com a gente. Eu achei que isso foi muito positivo. Do ponto de vista dos alunos bolsistas, eu diria que foi até mais positivo ainda, porque a gente teve estudantes das ciências sociais, da biologia e do ensino médio. Especialmente para as licenciaturas, para os 2 cursos, é fundamental que eles tenham essa vivência de educação sexual, porque daqui a pouco eles vão estar em sala de aula, e vão ser eles as pessoas que os alunos vão procurar para tirar dúvidas. E a estudante do ensino médio, além de ela ter aprendido bastante a respeito do tema, ela desenvolveu muito a capacidade de falar, de transmitir, de apresentar, então isso foi muito positivo para ela. Outra coisa foi que os alunos bolsistas, eles faziam as apresentações, eles guiavam as reuniões, então eles tiveram a prática de ensinar, a prática de ensinar um tema que muitas vezes eles não aprenderam na graduação, se fala muito pouco disso a respeito disso no curso de biologia. E assim, eu percebi, conversando com os alunos bolsistas, uma desconstrução de preconceitos, né? Eu não sabia disso, professor. Olha, eu achei essa reportagem aqui, achei muito legal. Olha, eu vi essa pessoa aqui com deficiência, ela fala de como é a sexualidade de uma pessoa com deficiência. Eu vi essa pessoa trans. Então a gente tinha uma troca muito grande de informações, e os alunos saíram daquela bolha de heterossexualidade, né, que existe, que todo mundo fala muito, e eu senti o IFG um campo fértil para esse tipo de discussões. Eu gostaria muito de continuar, só que eu acho que vem tantas outras coisas acontecendo, e eu tenho tantas coisas que eu quero fazer ainda, que parece que tá faltando um espacinho. Mas a estudante do ensino médio que trabalhou com a gente no projeto está agora no PIBIC, e a gente vai falar um pouquinho a respeito do que a gente viu no projeto, né? Então, o projeto de PIBIC dela agora vai retomar o que a gente fez no projeto de ensino, e eu queria, assim, em outros momentos, estabelecer grupos de discussão mais frequentes, estabelecer alguma coisa que seja realmente maior do que só um projeto de ensino. Legal. Pode me chamar para participar, viu? E isso que você relatou é um mal que acho que todos nós sofremos, né, Daniel? A gente quer fazer um monte de coisa e nunca dá tempo da gente fazer tudo que a gente quer fazer. E a gente está vivendo um tempo em que essas questões, né, de educação sexual, de discussão sobre diversidade, têm sido muito atacada. No projeto de vocês tiveram algum problema nesse sentido? Ou você pessoalmente foi ofendida, foi agredida, foi ameaçada por estar conduzindo esse tipo de ação?
lá no Instituto? Não, mas eu compreendo que foi porque a gente se cercou de muitas formas, né? Talvez se a gente tivesse feito um projeto mais aberto, talvez a gente tivesse sofrido ataques. Mas no projeto de ensino, como era uma coisa vinculada à carga horária, a edital, a gente tinha um local exato de postar o link, a gente não fazia gravações, só entrava na reunião aqueles alunos que realmente estavam inscritos no projeto, então eu senti que a gente se cercou bem. Só que uma coisa interessante que aconteceu, eu não diria nem que foi um ataque, mas foram algumas manifestações contrárias, porque uma professora que participou conosco no projeto, a professora Tainá, da Universidade Federal do Tocantins, a gente convidou ela para fazer a palestra na CCTEC. E a palestra da CCTEC foi no YouTube. E a gente percebeu que algumas falas da palestra incomodavam as pessoas, não no sentido de elas nos atacarem por falar aquilo, mas no sentido de elas terem um preconceito tão arraigado na criação delas que elas nos criticavam por estar falando de certa forma. E uma coisa que não chegou a passar pela minha cabeça é que falar de menstruação fosse uma coisa que irritasse as pessoas, né? Que fizesse as pessoas, sei lá, incomodasse. E na palestra que a professora Tainá ministrou na CCTEC, a gente teve alguns comentários assim, com nojo de menstruação, falando que nunca iam fazer o que a gente estava indicando, que era o uso de um dispositivo diferente. E a gente percebe que a gente precisa sair da universidade, sabe? Quando a gente sai do nosso grupo, a gente atinge pessoas que nunca pensaram a respeito disso. No momento pode até ser incômodo para elas, mas eu tenho certeza que essa pessoa ficou pensando a respeito depois daquilo, né? Depois do que a gente conversou, depois de ter visto a gente falar, ela pensou a respeito do assunto. Então eu acho que é muito importante que, mesmo com ataques, mesmo com grande dificuldade, a gente saia desse âmbito protegido que a gente tem dentro do Instituto para alcançar outros grupos. Isso mostra a importância, né, de discutir esses assuntos, que às vezes a gente acha que é algo tão tranquilo, né, como você falou, talvez pra gente, né, que estuda isso, que trabalha com isso, que já é adulta, é um tema mais tranquilo, mas que é super importante a gente trabalhar e discutir. E acho que precisa ser destacado também isso que você falou, da condição que a instituição deu, né, por ser um projeto de ensino dentro de um edital, no sentido de resguardar mesmo, né, as ações de vocês, para que não houvesse esse tipo de problema, né? Então, eu acho que assim, a gente tem diversos problemas na instituição, mas é importante também a gente destacar as coisas que funcionam, né? Eu acho que fico contente de saber que houve toda essa proteção institucional, né, como você falou, para permitir que o trabalho fosse desenvolvido da melhor maneira possível, e me parece que foi um sucesso realmente. Agora, atualmente, eu sei que você está desenvolvendo um projeto de pesquisa, né, para identificar as disparidades de gênero e raça nos cursos de graduação da área da saúde da nossa região. Fala um pouco para a gente também dessa pesquisa que você tem desenvolvido agora, quais são os objetivos, como que você vai fazer essa pesquisa? Na realidade, essa pesquisa ela estava guardada já há um tempo, já vinha pensando nela, e de novo parte de experiências pessoais. Durante a minha graduação e a minha pós-graduação, eu fiquei 9 anos na UFG. Eu tive 2 professoras negras ao longo dos 9 anos na instituição. E além disso, durante a minha pós-graduação, que eu estava em laboratório, eu tinha muitas colegas, eu tinha colegas de pós-graduação, eu tinha algumas colegas negras, estudantes de pós-graduação, mas eu não tinha nenhuma professora negra. Todas as pessoas que lideravam grupos de pesquisas eram homens brancos. E a partir do momento que eu comecei a estudar um pouquinho a respeito de gênero e de raça, da história da educação brasileira nessa perspectiva, eu comecei a compreender o quanto foi negada a possibilidade de estudar para alguns grupos, mulheres e pessoas negras. E além disso, quando a gente fala dos cursos da área da saúde, a gente acaba pensando muito no cuidar. Se a gente citar, por exemplo, a enfermagem, a gente tem essa ideia de que a enfermeira ela cuida do paciente, ela é como se fosse um conforto para o paciente. Se a gente pensa no médico, é uma profissão muito mais científica, muito mais racional. E isso não é só uma percepção, né? Existem estudos que falam a respeito disso. Só que de alguns anos para cá, os cursos da área da saúde eles começaram a se tornar mais femininos justamente por essa visão do cuidar.
E aí eu tentei compreender por que se eu olho para os alunos de graduação eu vejo muitas mulheres, mas se eu olho para os professores de graduação eu vejo muitos homens. O que está acontecendo entre o aluno terminar o curso de graduação e ele se tornar docente de uma universidade? Então eu pensei um pouco a respeito disso. Eu quero entender se essa visão que eu tenho realmente é só uma visão ou se a gente consegue comprovar isso com dados. Uma outra coisa que é importante a gente validar também é o sistema de cotas, algumas ações afirmativas, né, que aconteceram de 2012 para cá, e que eu sei que essas ações afirmativas mudaram a cara dos discentes. A gente tem muito mais alunos e alunas negros, mas será que a gente tem muito mais professores e professoras negros? O que está acontecendo? Dentro do curso da biologia especificamente, existe ainda uma divisão de gênero muito sutil. A gente vê, mas a gente não entende muito bem. Se a gente for falar das pessoas que trabalham com genética, dos grupos de pesquisa com genética, parece que tem muito mais mulheres. Se a gente for falar dos grupos de pesquisa que trabalham com ecologia, parece que tem muito mais homem. Será que aquele trabalho de ir para o meio do mato, coletar animal, ele não é um trabalho para mulher? Será que a mulher está fadada a ficar em um local de limpeza, de beleza, de delicadeza? Por quê? O que está acontecendo? Então, a ideia desse projeto é tentar verificar isso. Isso existe mesmo? Existe mais negros do que brancos entre os alunos e mais brancos do que negros entre professores? E nas áreas de pesquisa, existe diferença entre as diferentes áreas? Entre a medicina, a enfermagem, a nutrição, enfim, os diversos cursos? Então, o que a gente vai fazer é isso. E a gente tem 2 pontos para análise. Primeiro, os dados oficiais do governo. A gente vai analisar o que o governo já nos disse a respeito disso. Uma coisa interessante é que o governo, quando ele divulgou os dados do Censo da Educação Superior, ele não menciona raça nos dados. Ele fala apenas que o perfil típico dos alunos é mulher, o perfil típico dos professores é homem. Mas quanto? Esses professores são brancos, são negros, são indígenas, são amarelos? Não existe essa informação publicada, existe essa informação nos dados e a gente vai nesses dados buscar essas informações. E para a gente falar especificamente do estado de Goiás, a gente está com um questionário aberto, recebendo respostas, em que a gente vai buscar essa autodeclaração dos alunos e dos professores. Então a gente está perguntando no questionário a respeito de gênero, de raça, da área da pesquisa, para tentar entender o que está acontecendo nas instituições aqui de Goiás. E a gente vai fazer tanto com instituições públicas quanto com instituições particulares. Uma outra coisa que pode acontecer também é a diferença no padrão desses 2 tipos de instituição, né? Pode ser que a gente veja uma modificação importante nas instituições públicas, por conta das cotas, por exemplo, mas essa modificação não esteja nas instituições particulares. Então, a gente tem uma visão, parece que é de uma forma, mas a gente quer comprovar se isso realmente acontece ou se é só uma percepção nossa. Bom, muito bacana. Então já fica o convite aí para quem está nos escutando, né? Se participa de algum desses cursos da área da saúde, pode entrar em contato com a Marina, entrar em contato com a gente para participar da pesquisa, contribuir. Importantíssimo a gente fazer essa investigação, né? Entender essas nuances, né, Marina? Tanto de raça quanto de gênero. E aí, com esse recorte da área da saúde que está mais próximo da sua formação, né? Então, a ideia de propor essa pesquisa tem relação direta com a sua vivência, né, enquanto mulher negra em um curso científico, que era a próxima pergunta que eu ia fazer. Então, que bacana que é algo que te constitui, né, então, que faz parte da sua trajetória, da sua experiência, e hoje se transforma em pesquisa científica, né, levantamento de dados vai ser uma contribuição muito importante, eu tenho certeza, para a gente compreender, né, essas disparidades, essas diferenças. E você tem filhos? Não tenho filhos. E o fato de você não ter filhos, a opção, né, de você não ter filhos, foi influenciada por essa ideia que a gente tem de que a maternidade poderia atrapalhar a sua carreira acadêmica? Ou você priorizou a sua formação acadêmica para depois pensar na maternidade? Conta pra gente um pouco como que é essa questão para você. Na verdade, eu nunca quis ter filhos. E eu acho que não necessariamente correlacionado com a carreira acadêmica, mas eu acho que com a forma com que a sociedade coloca nas costas da mulher exclusivamente a responsabilidade pelos filhos, né? Então a gente
mesmo que não seja diretamente a carreira acadêmica, infelizmente a sociedade cobra das mulheres que elas deixem um pouco a sua carreira de lado e se dediquem exclusivamente aos filhos, sem nenhum apoio, sem nenhuma, né, condição de fazer isso. Então isso influenciou sim a minha decisão. E isso não significa que eu não goste de crianças, tá? Eu já quero deixar claro que todo mundo acha que quem não quer ter filhos é porque é child free ou odeia crianças, e eu adoro crianças, mas não é uma responsabilidade que eu quero para minha vida. Posso mudar de opinião daqui a alguns anos, ninguém está livre de mudar de opinião, mas nesse momento da minha vida eu não me vejo com filhos. Não sei também se houvesse outras condições, se essa vontade despertaria, mas não é uma coisa que eu penso a respeito, né? Não é uma coisa que me chama a atenção nesse momento da minha vida. Quem sabe daqui a alguns anos, mas também não garanto nada. Aproveitando, né, a pergunta sobre atrapalhar a carreira acadêmica e tal, quero saber um pouquinho sobre quais são os planos da sua carreira acadêmica. Assim, você pretende continuar as investigações, né, sobre o cérebro que você veio desenvolvendo ao longo do mestrado, doutorado e pós-doutorado? Você pretende seguir mais no caminho da educação? O que você está pensando aí para os próximos anos? Eu acho que eu fiz muita coisa, eu descobri muita coisa, e eu acho que nesse momento eu não tenho a intenção de voltar a fazer pesquisa com animais. Não significa que o meu interesse por esse assunto tenha acabado. Eu acho que tem muita coisa que é possível se fazer, especialmente com relação à divulgação de informações, né? Mesmo que não seja necessariamente uma divulgação nas redes sociais, como muitos profissionais têm feito, mas eu acho que trazer esse tipo de pesquisa para mim, para o meu trabalho como educadora, eu acho que é bacana, que é importante. E eu comecei a enveredar pelos campos da educação, de questões étnico-raciais, então eu acho que daqui para frente eu devo focar um pouco mais nisso. Daqui a algum tempo, pode ser que a gente consiga estabelecer parceria com outras instituições. O Campus Formosa, nesse momento, ele não tem condições de estabelecer um biotério, por exemplo, né, para manutenção de animais de laboratório. Existe uma série de normativas para se fazer isso, e eu não vejo no futuro próximo que se estabeleça um biotério no Campus Formosa. Então, para fazer esse tipo de pesquisa, a gente teria que fazer uma parceria com outra instituição, provavelmente a UNB, por questão de proximidade. Mas eu ainda não tenho nada em vista nesse sentido. Pode ser que aconteça no futuro. Todo esse contexto que a gente está vivenciando agora, Marina, da pandemia, do distanciamento, do isolamento, afetou as pesquisas que você tem feito? E aí eu estou pensando, né, tanto nessas pesquisas mais na área do biotério, né, com os animais, experimental, mas também essas pesquisas na área de educação. Isso afetou, atrapalhou, ajudou? Como que foi? Como que tem sido, né? Em relação às pesquisas com animais, eu já não estou fazendo, né, já há algum tempo. Mas eu sei que as pesquisas com animais continuam acontecendo, independente do distanciamento social, porque os animais dependem dos pesquisadores, né? Então, esses laboratórios que trabalham com animais, eles continuam funcionando, independente da pandemia, seguindo protocolos, é claro. Com relação às outras pesquisas que eu estou iniciando, enveredando, eu diria que facilitou no sentido de que eu consegui ter contato com pessoas que eu não conseguiria se não houvesse a pandemia. Justamente por a gente ter migrado para o meio virtual, eu consegui contato com alguns pesquisadores que trabalham com gênero e raça, principalmente, que eu não conseguiria contato se fosse no presencial, né? Então, esse é um pequeno ponto positivo da pandemia. Com relação às pesquisas dos alunos, por exemplo, de TCC ou de iniciação científica, eu sinto que dificulta a comunicação, né, com os alunos. Parece que se a gente tivesse pessoalmente, o entendimento é muito melhor, né, quando a gente está ali do lado do aluno explicando o que vai acontecer. Mas ainda assim a gente está conseguindo, né? Eu acho que é mais difícil por essa visão, mas dá para fazer. Espero que acabe logo, mas consigo perceber coisas boas e coisas ruins dessa situação, desse contato virtual, né? Para o pessoal que adorou a entrevista até agora e fala, quero fazer o meu TCC com ela, quero fazer iniciação científica, o que você tem a dizer aí? Quais áreas que você poderia, né, agregar mais gente para trabalhar junto?
enfim. Eu acho que são as 3 áreas que a gente falou aqui ao longo de toda a entrevista. Eu tenho muito interesse em fazer pesquisas ainda relacionadas com a fisiologia humana. Então, se você tem interesse a respeito disso, por mais que a gente não consiga fazer experimentos, a gente ainda consegue fazer pesquisas bastante amplas relacionadas a isso, vendo o que está sendo feito, né, na ciência nessa área. Tenho um interesse especial por uma região do cérebro que se chama hipotálamo, que é uma região que trabalha com o controle de diversas funções vitais, cardiovascular, respiratória, mas também está correlacionada com algumas porções conscientes do nosso sistema nervoso, então com emoções, então gosto bastante dessa área. Com relação à educação sexual, que eu acho que dá para fazer muita coisa ainda, é muito necessário falar a respeito disso. E disparidades étnicas e de gênero e eu acho que nesses temas eu e o aluno conseguiríamos crescer juntos, porque eu estou começando realmente os estudos. Então, se você tem interesse em alguma coisa desses 3 temas, vamos conversar, quem sabe a gente não consegue pesquisar alguma coisa. Chegamos então ao fim da nossa entrevista. Eu pessoalmente adorei. Eu acredito que nossos ouvintes também aprendi muita coisa, fiquei super encantado. Eu conheço a Marina ali da sala dos professores, de trocar um oi e tal, e a gente dificilmente tem esse momento, né, para conhecer mais do trabalho de cada um. E a gente tem, como né, é a ideia do projeto, mostrar que a gente tem pesquisa fantástica acontecendo aqui do nosso ladinho, né? Para finalizar, saindo um pouco né, dessa discussão, porém não tanto, o que você tem de dicas culturais para os nossos ouvintes? Um filme, livro, qualquer coisa que você queira recomendar, relacionado ou não com os assuntos que a gente discutiu aqui, a fala é sua. Bom, falando de área da saúde, eu quero indicar uma série que eu sou completamente apaixonada, que se chama Sob Pressão, é uma série brasileira, está disponível na Globoplay, está passando a 4ª temporada, se não me engano, às quintas-feiras, às 10 da noite na Globo. Mostra muito a realidade da saúde no Brasil e além de falar sobre a realidade da saúde, tem uma série de questões sociais que aparecem nos diversos episódios. Eu acho a série muito bem produzida, eu acho o tema da série muito bacana e é de graça, dá para assistir na Globo e é ótimo. Com relação às leituras, eu tenho lido bastante coisa relacionada principalmente à raça, mas tem 2 livros que são fáceis de ler, eu acho que para quem está começando a ler a respeito disso é bacana. Um se chama Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida. Ele foi publicado na sua versão compacta numa coleção chamada Feminismos Plurais. Então é um livro pequenininho, um livro de bolso, de leitura fácil, apesar de falar a respeito de termos mais técnicos, a leitura é muito fácil, muito rápida. E um outro que se chama Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que é um livro de contos curtos, que fala sobre a realidade de pessoas negras brasileiras. Então, fala sobre amor, fala sobre violência, fala sobre relações familiares. E é também um livro de leitura rápida e eu acho particularmente muito emocionante o livro. Então, recomendo esses 2 livros para quem quer estudar um pouco a respeito de raça no Brasil e gênero também, porque Conceição Evaristo fala muito das questões da mulher no Brasil. É isso. Gostei muito, acho que foi bem uma conversa mesmo, né, Daniel? Foi um bate-papo, assim, entre colegas, entre amigos. Também fico muito contente de conhecer um pouco mais, Marina, né, da sua trajetória, da sua produção acadêmica. Reforço a minha fala inicial, que fico muito contente de ter você com a gente, né? Tanto como amigas, como colegas de trabalho. E para a instituição também, acho que você tem muito, já contribuiu bastante, né? E tem muito a contribuir, então agradeço por ter participado e acho que começamos bem, né, Daniel? Tendo ela como sem dúvida, eu estou imensamente empolgado aqui, porque né, se todas as entrevistas forem assim, só sucesso. Agradeço também, faço das palavras da Adriana as minhas. E considerações finais, Marina, o que você quiser falar agora, e aí a gente encerra e dá aquele tchau pro pessoal. Bom, quero agradecer o convite. Eu gosto muito de conversar, de ouvir, de falar. Sou bem faladeira a respeito das coisas. Acho muito importante a gente se aproximar de todo mundo, a gente conhecer a vida, não só profissional, mas a vida pessoal das pessoas, porque o que a gente faz no campo profissional está diretamente relacionado com o que a gente já viveu, né, na nossa vida pessoal. Eu espero muito que esse projeto faça muito sucesso, porque eu gostei muito de conversar com vocês. Achei as perguntas muito bacanas. Acho
que os alunos vão aproveitar muito e quero agradecer e já me coloco à disposição para ajudar vocês. Se precisarem de alguma coisa, estamos aí. Muito obrigada, gente. Então é isso. Encerramos nosso primeiro episódio com a grande Marina Moreira. E um grande abraço para todos que ouviram aí. Espero que tenham gostado. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi o Ciência Feita Aqui, projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site extensão.ifg.edu.br/ciência feita aqui para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.